Olá, boa noite, que Deus abençoe a todos. Nós estamos aqui direto da janela. Eu tenho uma mensagem de Deus para você. Não saia daí. Eu tenho uma mensagem de Deus para a sua vida. Não saia daí. Permaneça aqui para receber o que Deus mandou eu te entregar. Eu quero que você que ainda não segue a nossa rede social, siga no YouTube, no Instagram, também no Facebook, e você também pode compartilhar esta mensagem, esta oração. O que Deus mandou eu te entregar. Olha só que interessante, gente. Davi, quando Deus encontrou Davi, aonde que ele estava? Davi, ele estava cuidando das ovelhas do seu pai. Deus encontrou Davi porque Davi, ele livrou as ovelhas de um urso, de um leão. Ele lutou contra um urso e venceu. Lutou contra um leão e venceu. Esse era o Davi pastor, que foi até o exército visitar seus irmãos e levar ali queijos para os seus irmãos. Chegando lá, deu de frente com um gigante. Davi venceu aquele gigante, matou aquele gigante. Logo que Davi matou aquele gigante, Davi rapidamente ele começou a crescer. Rapidinho Davi já estava no exército com os soldados de Saul. Rapidamente Davi já estava na casa de Saul, já estava no meio dos homens de Saul. Aquele Davi que era pastor, ele se tornou rei de Israel. Agora, veja o que Deus manda eu te entregar. Enquanto Davi, ele era pastor, ele defendia as ovelhas. Ele dava a vida dele pelas ovelhas. Mas aí veio uma triste história. Quando Davi se tornou rei de Israel, ele colocou a coroa na sua cabeça. Então Davi, ele deixou de ir defender as ovelhas. E ele colocou uma ovelha para a frente de batalha para morrer. Pensa comigo. Deus escolheu Davi porque ele protegia as ovelhas. Mas quando ele se tornou rei, ele colocou Urias na frente de batalha. Você sabe por quê? Porque ele queria a mulher de Urias. E Davi colocou aquele homem na frente da batalha para morrer, porque Davi estava com a mulher dele. Mas aí veio o profeta Natã e falou com Davi sobre o que tinha acontecido. Um homem que tinha tantas ovelhas, e veio alguém e pegou uma única e tirou uma única ovelha do que não tinha. Davi se indignou. E Davi disse: esse homem ele deve pagar 4, esse homem ele deve ser julgado. E o profeta disse: Davi, este homem é você. Quando ele disse isso, Davi caiu em si. Mas o interessante é que o profeta Natã, ele falou com Davi sobre ovelha. Por que ele foi até Davi e falou sobre aquele homem que tinha sua ovelhinha? Por quê, hein? Porque Deus queria que Davi lembrasse de quando ele era pastor e cuidava das ovelhas. Deus ele queria que Davi voltasse a lembrar quando ele não era ninguém, quando ele não era nada, quando ele matou o leão para defender as ovelhas, quando ele matou o urso para defender as ovelhas. Deus fez ele se lembrar. Deus fez ele se lembrar
do que ele fez com uma ovelha. A coroa, o título de rei, mudou este grande homem. Nesse momento, Davi, ele disse: pequei contra o Senhor, vou morrer. Mas o profeta Natan disse: não, você não vai morrer, mas a espada não se apartará da tua casa. Você sabe o que aconteceu logo em seguida? Você sabe o que houve? O filho de Davi, Absalão, veio para tomar o trono de Davi. Quando ele estava vindo para o palácio de Davi, a primeira coisa que Davi fez foi, sabe o quê? Davi tirou a coroa da cabeça. Olha, gente, isso é muito profundo. Olha, até arrepio, é profundo demais. Davi tirou a coroa da cabeça, pegou a sua esposa, saiu do palácio. Você sabe para onde que Davi foi? Alguém pode escrever aí para onde que Davi foi? Ele saiu do palácio, tirou a coroa da cabeça. O filho dele veio para o palácio. E Davi saiu do palácio e foi, você sabe para onde? Davi, ele foi para o pasto. Ele foi para o meio do pasto, de onde ele saiu. Ele voltou para onde ele saiu. Ele pegou a esposa e ele foi para o meio do pasto, aonde ele era pastor. Ou seja, para ele lembrar de onde ele saiu. E quando Davi estava no meio daquele lugar, sem nada, sem trono, sem palácio, sem as mordomias do palácio, Davi, ele orou, dizendo: Senhor, coloca em mim um coração novo, um espírito inabalável. Senhor, coloca em mim um espírito novo. Ele voltou, gente. Quando ele saiu do palácio, quando ele tirou a coroa, ele chegou naquele lugar e ele lembrou que quando ele era pastor, ele dava vida pelas ovelhas, ele lutava pelas ovelhas. Ali ele lembrou, ele disse: Senhor, quebranta meu coração, me dá um coração novo. Então, meu amigo, minha amiga, tem momentos na nossa vida que a gente precisa voltar à humildade. Você que hoje tem um carro importado, volta. Lembra quando você andava de bicicleta? Lembra quando você nem uma bicicleta tinha? Lembra? Eu lembro que às vezes tem uma irmã minha assistindo a reunião e não pode mentir. Às vezes na minha casa, quantas vezes um ovo cozido tinha que partir para 2? Éramos em 8 irmãos. Um bife, sabe esse bife que hoje você coloca num prato e às vezes tem gente que reclama? Um bife, antigamente cortava ele em tirinha assim, e colocava os pedacinhos no prato. Não é verdade? Mas o problema é que quando a coroa vem para a cabeça, muitos esquecem de onde saíram. O problema é que quando vem o carro novo, muitos se esquecem de quando andava a pé. Quando vem uma cama nova, uma casa bonita, muitos se esquecem de quando dormia na rede. No Ceará é rede, na Bahia é na esteira. Sabe o que é esteira? No chão, no colchão de capim. Colchão de capim. Hoje, quando você abre a torneira aí da sua casa e tem água derramando, muitos não sabem o que é a mãe acordar 3 da manhã, 4 da manhã, com um balde para ir buscar água, sair 5 da manhã e chegar 9, 10 da manhã em casa. Tem filho hoje que não sabe o que é isso. Tem filho que não sabe o que é isso. O pai sair para ir caçar, como o meu cunhado que está aí assistindo, sair para ir caçar, sair para, sabe, viajar, com o meu cunhado que sai para viajar,
sabe, fica longe, longe da família, longe de tudo. Você também que viaja, vem para São Paulo, ou viaja, vai para longe para poder trazer o pão. Pessoal, a gente não pode se esquecer. Quando a nossa vida está em Deus, Ele abençoa a nossa entrada e a nossa saída. Acredite nisso. Eu queria falar mais, nós vamos depois ter mais tempo para falar sobre isso. Mas nunca se esqueça do seu início. Nunca se esqueça de quando você tinha vergonha de colocar um chinelo, havaiana. Nunca se esqueça. Quantas vezes já fui com um preguinho no chinelo, não é verdade? Não sei se já aconteceu com você. Não sei se já aconteceu. É ou não é? Deus é grande. Quando Davi saiu do palácio, tirou a coroa, ele chegou naquele lugar, ele veio um filme, uma imagem na cabeça dele, ele lembrou quando ele não tinha nada, quem era Davi? Quem era Davi? Quem era ele? Vocês conseguiram entender o que Deus mandou eu te passar? Vamos orar. É momento da oração da janela. Vamos todos juntos unir a nossa fé. Agradeça a Deus pelo pão que você comeu hoje. Agradeça a Ele. Às vezes o ser humano, quando eu falo ser humano, eu falo todos nós. Às vezes a gente reclama muito, não é verdade? Gente, quando eu falo, eu não estou falando você, estou falando nós, no plural. Você está vendo? Está vendo aqui? Ó, São Paulo. Tem dia que eu pego, eu ando de ônibus, só para poder voltar, para lembrar. Sério, verdade. Tem dia que eu pego o ônibus aqui, eu vou, eu pego o metrô, eu ando. Isso não faço só aqui não. Lá em Porto Alegre eu fazia isso, a Dona Isolete sabe. Lá em Porto Alegre eu fazia isso, junto com o Bispo Antônio Moraes. Vamos orar, gente. É o momento da oração da janela. Se você não ouviu essa palavra, ouça. Porque Deus mandou eu te entregar isso hoje. O Senhor Deus mandou eu te entregar. Vamos orar. Senhor Deus e Pai. Ó Pai amado. Senhor poderoso. Senhor que cura os enfermos. Porque o Senhor é a própria cura. Senhor que é dono da riqueza. O Senhor disse: não te mandei eu? Moisés, ele disse: estejam atentos a obedecer a voz do Senhor, o Senhor teu Deus, porque as bênçãos virão e te alcançarão. Ó Deus, eu te peço, meu Pai, que as bênçãos venham agora para alcançar, que as tuas bênçãos venham alcançar essa família, que as tuas bênçãos venham alcançar esse homem, esta mulher que está enfermo, que está depressivo, que está, meu Deus, ocioso, que está vivendo momentos de desespero por causa de uma resposta que não vem, por causa de uma saída que ele espera. Oh, meu Deus, vem sobre essa família que vive momentos de angústia, momentos de desespero. Que o Senhor traga a tua luz, a tua resposta, o teu caminho se abra para todos que estão, meu amigo, minha amiga, agora. Todos vocês que estão com os caminhos fechados, o caminho de Deus, nesse momento, ele brilha aí na tua frente e o Senhor te mostra a direção. Seja abençoado, seja curado. Senhor, eu oro e profetizo a cura agora. Seja curado. Você que está enfermo, você que está sentindo dor, seja curado agora. Seja livre de toda enfermidade. Espírito enfermo, espírito doente, saia desse corpo agora. Se retira daí agora. Pode se retirar agora. Agora, espírito de enfermidade, pode se retirar daí agora. Nesse momento, eu te ordeno, em nome de Jesus, sai agora. Eu te abençoo. Senhor, graças te damos. Graças te damos, meu Pai, pelo ar que respiramos. Graças te damos por este momento
Graças te damos por saber que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor pode todas as coisas. Agradeça a Ele. Diga: graças eu te dou, meu Deus, por tudo. Em nome de Jesus, amém e amém e graças a Deus. Graças a Deus. Eu tenho a certeza da vitória, a certeza que Deus está contigo. Eu quero que você vá lá nos comentários e você vai escrever assim: Pai, eu te agradeço. Pai, eu te agradeço. Compartilhe essa mensagem com seus filhos. Faça chegar aos seus filhos para que eles possam ouvir. Faça chegar aos seus amigos, patrão, todos para ouvir essa mensagem que Deus mandou eu te entregar. Boa noite.